Olá, galera, e aí? Então, a gente está voltando aqui para o nosso último vídeo de grupo de vegetais, tá? Então, olha só. Opa, deixa eu só chegar aqui um pouquinho para vocês verem meu milho aí, tá bom? O que é essa aula aqui, né? A gente falou das angiospermas, e aí eu comentei com vocês que elas são subdivididas em dois grandes grupos, tá? Que são os grupos das monocotiledôneas e os grupos das dicotiledôneas. Vamos primeiro ver o que são os monos e o que caracteriza essas plantas. É a classificação delas. Como eu falei, é um grupo tão diverso, né, que a gente teve que criar dois subgrupos para poder estar classificando elas. E a gente classifica elas em relação a algumas características que elas apresentam, como o tipo da semente, o tipo de raiz, de quantas pétalas tem, como que é dentro do caule, como é que é o xilema e floema dentro do caule, o tipo de folha, tá? E a gente consegue classificar nesses dois grandes subgrupos. Então, as primeiras são as monocotiledôneas. Por que elas têm esse nome? Por causa de um cotilédone único. O que é cotilédone? Lembra? Tenta imaginar um grão de feijão, uma semente de feijão e um milho, tá? Por isso que eu botei o milho ali. Mas só um milho, um grãozinho do milho, tá? O feijão você consegue botar o dedinho assim e abrir ele em duas partes iguais. E aí ele vai ficar assim. Eu apontando com o dedo, foi ótimo agora. Vai ficar assim, tá? O milho você não faz isso. Quando ele abre em duas partes, eu chamo de dicotiledônia. Quando eu não consigo abrir essa semente, eu falo que ele é uma monocotiledônia, um cotilédone só, que é o caso do milho, é assim, tá? Da grama. Por exemplo, a ervilha você abre em dois. Tudo que você consegue a semente dobrar ela, dividir em duas partes iguais, é uma dicotiledônia. Sementes que você não divide em partes iguais é uma monocotiledônia, ok? Agora, a classificação das flores, né? Toda monocotiledônia ela vai ter 3 pétalas ou múltiplo de 3. Tem várias orquídeas assim. Aqui a gente tem exemplo de uma planta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 pétalas. É um múltiplo de 3? É. Então é uma monocotiledônia. Aí eu posso olhar para as outras características. Como que é a folha dessa planta? Como é que é a folha de um milho, né? A folha de um milho, ela vai ter as nervuras assim, paralelas. Essas nervurinhas aqui, são paralelas, que eu chamo de paralelinérvia, tá? Toda planta que tem isso aqui é uma monocotiledônia, essas nervuras paralelas. Se você olhar uma grama, né, as gramíneas, o milho é uma gramínea, por incrível que pareça, tem as folhas, a folhinha da grama, as nervuras são todas paralelas, tá? O trigo, a mesma coisa, o arroz. Você não pega um grão de arroz e divide ele em duas partes, tá? Aqui é uma monocotiledônia. A raiz, que a gente chama aqui de raiz de cabeleira, tá? Parece um monte de cabelo assim, que você puxa aquele cabelo todo embaraçado. E ela segura muito a terra, tá? Você não tem uma raiz principal, você tem uma raiz difusa, tá? A grama é assim, você arranca um tufo de grama, vem aquele monte de raiz com um monte de terra grudada, né? É uma monocotiledônia. E o caule, os feixes vasculares, ou seja, por exemplo, são dispersos. Eu tenho xilema misturado com floema aqui. Você não tem uma organização deles, você tem uma mistura, não é nada organizado, tá? É assim, se eu pegar um caule, a planta cortar e virar, se a gente usar um microscópio para ver, vai ver que é tudo desorganizado, beleza? Diferentemente das dicotiledôneas. Por que dicotiledôneas? Como eu falei, duplo cotilédone eu consigo dividir em duas partes, como feijão, a vagem, ervilha, tá? É assim, as flores, elas têm 5 ou múltiplo de, o número de pétalas é em número 5 ou múltiplo de 5, igual 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse 10, 15, tá? São múltiplos, no caso 15 não, mas no caso 10 também
No caso, múltiplo de, sei que 15 é múltiplo de 5, né? Mas eu posso confundir com uma monocotiledônia, se for 15. Bom, a rosa é um exemplo de monocotiledônia, que o feijão que eu falei. As folhas, as nervuras são difusas, a gente vai ver isso, elas não são paralelas, elas vão se difundindo, tá? A raiz, eu tenho uma raiz principal, a cenoura é um exemplo de uma dicotiledônia, eu tenho uma raiz principal, que é essa aqui grandona, e saem umas raízes fininhas dela também, tá? Mas eu tenho uma raiz axial, uma raiz principal, beleza? E aqui é uma tabela mostrando a comparação entre as duas, ó. Exemplos de monocotiledôneas: arroz, milho, cebola, bambu, banana, trigo. Exemplo de dicotiledônia: soja, café, ervilha, pêssego, maçã, feijão. As folhas: uma nervura paralela e a outras com nervuras reticulares, difusas. O caule: o feixe vascular aqui é disperso. Aqui eu tenho um feixe vascular organizado em círculos. Geralmente isso aqui é o floema e o xilema fica aqui dentro, no meio, tá? A raiz, ó, fasciculada e axial. Aqui eu tenho uma principal, aqui não. As flores são trímeras, 3 pétalas ou múltiplo de 3. Aqui, tetrâmeras, múltiplo de 5 ou múltiplo de 4, tá? Então, essa é a nossa subdivisão das angiospermas. Tá bom, galera? Então, é isso. A gente fica por aqui. Beijo e até a próxima.